Agora que a gente já viu então um pouquinho sobre como a nossa atmosfera funciona, a gente já entendeu um pouco ali sobre os fluidos, a gente já viu essas questões ali sobre pressão, como que a temperatura influencia na nossa densidade, a relação entre densidade, pressão, temperatura, quão importante é isso para o funcionamento do nosso altímetro, que a gente viu também, e agora que a gente entendeu um pouco da nossa atmosfera, a gente vai começar a falar sobre a nossa aeronave, né? Nada mais é do que a gente viu a atmosfera, agora a gente vai ver como a nossa aeronave funciona para que a gente una essas duas coisas, esses dois elementos aí e começar a entender, começar a entrar na parte do voo de fato. E para isso, então, a gente já vai fazer uma visualização aqui ampla da nossa aeronave para ir entendendo sobre as partes da aeronave. Tu já deve ter percebido, né, que eu tô aqui dando a matéria e eu já tô frisando que algumas matérias a gente vai ver com mais profundidade e em outras, por exemplo, a atmosfera, a gente vai estudar a fundo lá em meteorologia. Agora que a gente vai falar sobre a geometria do avião, a gente também vai estudar em detalhes as partes da aeronave, né? A gente vai entrar bastante ali na parte de mecânica de voo, lá em conhecimentos técnicos de aeronaves. Mas como a gente vai ter que falar sobre essa interação entre a aeronave e o nosso ar, né? A nossa atmosfera, é importante que a gente já tenha aqui uma noção geral das partes da aeronave. Então a gente vai ver o desenho da nossa aeronave aqui, ó. A gente vai ver ali então que a gente tem a fuselagem, né, o charuto do avião, onde a gente vai colocar os passageiros, nós mesmos, pilotos e também cargas. Todas essas coisas aí, né, elas vão estar dentro da nossa fuselagem. A gente também tem ali a nossa asa, né, a asa que ela é responsável por gerar a nossa sustentação, que a gente vai ver mais adiante também. Parte principal do avião, a nossa asa. A gente também vai ter a hélice que ela vai ser responsável por gerar a tração do nosso voo. A gente também tem ali um spinner na frente da hélice, aquela parte que fica girando ali na frente da hélice, tem um formato aerodinâmico, né, para facilitar a passagem do fluxo de ar para a hélice. A gente também vai ter ali nessa aeronave específica carenagem de roda, também uma superfície aerodinâmica para facilitar a passagem de ar quando o avião está voando. Então a gente tem uma carenagem de roda ali. Algumas aeronaves elas não têm carenagem de roda, né? Inclusive algumas aeronaves, né? Que a gente vai ver também a questão do trem de pouso ali, que o trem de pouso é retrátil, então após a decolagem o trem de pouso ele é recolhido e aí não tem necessidade de ter uma carenagem específica ali para a roda. Mas nesse caso aqui tem essa carenagem que ela tem como objetivo então facilitar a passagem da aeronave pelo ar. A gente também tem ali o nosso flap nesse desenho, né, que ele é um dispositivo hipersustentador, nos permite fazer aproximações com uma velocidade menor e ainda assim conseguir ter uma sustentação maior. Então o flap a gente costuma dizer que deixa o nosso avião mais calçado. Ele vem com uma velocidade menor, mesmo assim ele dá uma estufada, né? Ele consegue aumentar a sustentação dele. A gente também tem ali o aileron que fica lá nas pontas das asas e ele serve para a gente fazer o nosso movimento de rolagem. Então a gente consegue ali fazer a rolagem das nossas asas, colocando o manche para a esquerda ou direita e movendo o nosso aileron. Mas na parte de trás ali a gente vai ter o nosso profundor, que coloca o nariz do nosso avião para cima ou para baixo. O profundor, então, ele fica ali naquela estabilizador horizontal da aeronave e ele tem esse funcionamento, né? A gente bota o manche para frente e para trás e o profundor vai para cima e para baixo, movendo o nariz da nossa aeronave para cima e para baixo também. E também, por último aqui, não menos importante, a gente vai ter o nosso leme de direção, que ele é movido com os nossos pedais e ele coloca o nariz da aeronave para a direita ou para a esquerda, né? Que ele movimenta a aeronave no eixo vertical. Calma que a gente vai ver cada um dos eixos bem tranquilamente, que eles são bem importantes, mas aqui o importante para nós é entender essas partes. Então a gente tem o leme de direção, ele fica ali acoplado no nosso estabilizador vertical. Então profundor está ali no estabilizador horizontal e o nosso leme de direção está no estabilizador vertical, beleza? Então essa aqui então a gente já começa a entender um pouco da nossa aeronave para dar sequência na matéria.
Quando eu mencionei ali sobre a carenagem da roda, eu já falei, já dei uma pincelada, já uma adiantada na matéria aqui falando sobre superfície aerodinâmica. O que seria uma superfície aerodinâmica? Que é o assunto do nosso próximo slide aqui que a gente tem, né, do teu PDF aí, que a gente vai já ver a diferença do que é uma superfície aerodinâmica para um aerofólio, tá? Muitas vezes eles são bem parecidos, mas eles têm uma diferença ali que ela é gritante e fundamental para gerar ou não uma sustentação. Então a superfície aerodinâmica são aquelas que produzem pequena resistência ao avanço. Inclusive a ANAC gosta de colocar uma questão assim: o que seria uma superfície aerodinâmica? Qual sua função? Ela é gerar uma pequena resistência ao avanço. No caso ali eu já tinha falado, a carenagem da roda. Ela tem um formato aerodinâmico para cortar o ar de uma forma mais suave. Então esse é o objetivo de uma superfície aerodinâmica. Eu tenho uma foto ali também de um estabilizador horizontal. Na verdade, essa foto aqui, ele tem um estabilizador vertical e horizontal na foto, né? Mas eu tô com a setinha apontando ali para o estabilizador horizontal para a gente lembrar que ele é uma superfície aerodinâmica. Ele simplesmente tem essa função de estabilizar o nosso avião, mas ele não gera força útil ao voo, não gera sustentação. E o dispositivo, né, o perfil que gera a sustentação é o aerofólio, que é o que está do lado ali. Ó. Então o aerofólio ele produz força útil ao voo. Quando a gente fala produz força útil ao voo, a gente entende como sustentação. Exemplo clássico disso é a nossa asa. Então vocês podem analisar, né, que a asa e o nosso estabilizador horizontal, eles têm um desenho ali, um formato muito parecido, olhando de longe, né? Agora que tu tá tendo essa aula, tu já vai entender que eles têm funções completamente diferentes, porque a nossa asa, a gente já vai ver o porquê disso mais para frente, mas ela é um aerofólio porque ela produz força útil ao voo. E a gente vai entender por que eles são tão parecidos, mas qual o elemento principal que faz um gerar força útil ao voo, né, o aerofólio, quando o outro é somente uma superfície aerodinâmica, ele tem a função somente de cortar o ar e não atrapalhar o voo, entre aspas. No nosso próximo slide, a gente vai ver aqui como a gente já deu uma focada somente, principalmente na asa, né? Entendendo ali que a envergadura, ela tá falando sobre a asa, que é de uma ponta de uma asa até a ponta de outra asa. E a gente já vai começar a dar uma olhada ali nas partes de uma asa exclusivamente. Então a gente tem uma ponta, a gente tem o bordo de ataque, bordo de fuga e a gente tem a raiz da asa que fica próximo à fuselagem. É ali que a asa fica conectada com a fuselagem do avião, lá na raiz da asa. E aí colocando uma lupa ainda mais aproximada dentro do nosso perfil, para a gente entender, né, os cortes que existem no nosso perfil, como ele funciona em detalhes, né? A gente vai ter ali então, novamente, vocês vão ver, né, eu coloquei aqui no slide de onde vem o fluxo de ar quando a nossa aeronave está em movimento, e ali onde o fluxo de ar bate primeiramente, a gente chama de bordo de ataque, por onde o fluxo de ar sai, né? Depois dele escoar pelo extradorso, intradorso da asa, ele sai lá pelo bordo de fuga. E aí na parte de cima a gente tem o extradorso, na parte de baixo a gente tem o intradorso. Então o fluxo de ar, ele bate no nosso bordo de ataque, ele é escoado, né, dividido entre o extradorso e o intradorso e ele sai lá no nosso bordo de fuga. E é muito importante também a gente entender duas linhas que cortam a nossa asa, que cortam o nosso perfil, que elas são bem importantes para os nossos estudos. Uma delas é a linha de curvatura média. Então a linha de curvatura média, o próprio nome já induz a resposta para nós. Uma linha de curvatura média, ela é uma linha equidistante, ela corta o nosso perfil em duas partes iguais. Então, nesse caso da asa, né, que é um aerofólio que tem a parte de cima e a parte de baixo diferentes, a parte de cima é maior do que a parte de baixo, essa linha ela vai ter que fazer uma curva para cortar o nosso perfil em duas partes iguais. E por outro lado, a nossa corda é a linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. Então tu pega o bordo de ataque, cruza uma linha reta ali até o bordo de fuga e a gente vai ter a nossa linha da corda. Agora,
a gente já vai dar uma analisada entre o perfil assimétrico, perfil simétrico, para entender a diferença entre os dois, e a linha da corda e a linha de curvatura médica não, né? A linha de curvatura média, elas vão ficar ainda mais claras, ainda mais evidentes aí para te entender.